Então vamos aqui dar sequência, né, e fazer a animação acontecer. Utilizar aqui a linha do tempo e os quadros que eu expliquei, né, e as posições para que a minha animação aconteça. Inicialmente, nós vamos trabalhar com esse quadro que é o Record Active Objects, que é para ele recortar, né, ou manter, vamos dizer assim, gravar a posição do objeto. Seria basicamente isso, é a melhor definição. Ele grava a posição do objeto referente à escala, né, a posição mesmo aqui nos eixos e a rotação. Aqui mesmo explica ali um pouquinho sobre ele. O que seria isso então? Se eu quero que no início da minha animação, que é no primeiro quadro, quadro 0, ele tenha essa posição aqui, eu então clico uma vez nesse botão. Ele vai colocar um marcador ali, ó, vou tirar de cima para que vocês possam ver, que nós chamamos de keyframe, né, ou quadro-chave. Inclusive, quando eu clico nele, ele mostra aqui as suas propriedades, né? Olha, esse keytime está na posição 0, né, no quadro 0 ali, e tem alguns recursos aqui, opções que nós podemos trabalhar e vamos ver depois. Então ele coloca um quadro de marcação, ele marca uma posição ali no 0. Vamos supor que no quadro 50, então eu clico sobre ele aqui, o meu marcador vem para a posição 50, eu quero que ele esteja deste lado de cá. Basta então eu arrastar. Mas e aí? Então eu já tenho a animação? Ele vai partir daqui para cá? Não. Por quê? Porque eu ainda não coloquei o marcador, né, a posição do quadro-chave aqui no 50. Eu simplesmente arrastei para a posição da minha linha do tempo, movimentei o objeto, mas eu não fixei ele aqui. Para isso eu preciso então marcar novamente a sua posição, clicando aqui em Record Active Objetos novamente. Agora sim, perceba que ele fez até uma linha azul que indica que eu tenho uma interpolação, né, uma movimentação entre aqueles dois pontos. Se eu clico aqui no 0, por exemplo, e dou play, ó, aí eu já tenho a minha animação acontecendo. Então, cerca ali de 1 segundo e meio, 2 segundos, vamos dizer assim, para ele fazer essa transição, né, do ponto A, que é o quadro 0, ao quadro 50. Mas vamos supor que aqui no 70, clicar sobre ele para então começar a falar que naquela posição ali vai ter outra modificação. Então, no 70, eu quero que ele volte para o ponto inicial. Eu sei aqui, ó, que o meu ponto inicial, ou o meu quadro 0, quando eu clico nele, ele tem um valor de menos 3.000. Por isso que eu falei que é importante vocês utilizarem aqui essas marcações. Elas são muito interessantes justamente nessa hora. Então, aqui no 70, eu quero que ela volte para o mesmo local onde era o início. Então, basta eu fazer o seguinte. Eu venho aqui, ó, coloco o valor, né? Às vezes eu arrastando aqui, ela não vai certinha para lá. Então, basta eu vir aqui digitar o valor de menos 3.000. Pronto, eu sei que agora ela está exatamente no mesmo local que ela iniciou. Mas vai funcionar só isso? Não, falta, não esqueçam, no começo, se você nunca trabalhou com a linha do tempo, é normal que esqueçam, os alunos costumam esquecer. Então, não esqueçam de colocar aqui o quadro-chave novamente. Então, cliquei, aí sim, ó, eu posso até tirar de cima que eu vejo que eu tenho um outro quadro-chave. Então, ela vai vir do 0 ao 50, vai passar para esse lado e vai voltar. Só que ela vai voltar com uma velocidade maior do que ela veio. Por quê? Porque a distância de quadros entre os 50 e os 70 é menor do que de 0 a 50. Então, faz com que, se ela gastou 50 quadros para passar aqui da esquerda para a direita, é claro que se ela gastar somente 20 quadros para fazer essa mesma transição, ela vai fazer de uma forma mais rápida. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Quanto menor a taxa de quadros entre o ponto A e o ponto B, mais rápida fica a sua animação, o movimento que você aplicou. Então, vamos lá. Ó. Percebam aqui que ela vai voltar mais rápido. Lembra que eu falei? Ó. Ela foi até os 50 e voltou, né, com uma velocidade um pouco maior. Mas e se no meio do caminho, aqui eu quiser colocar então uma outra direção para ela? Vamos supor que seja ali um obstáculo. Vamos inserir aqui um outro objeto, pode ser um cone aqui no meio. Né? Vou colocar ele mais centralizado aqui, ó. Beleza? Como se tivesse aí na direção dele. Acabou que eu coloquei, né, ele meio fora ali, mas não tem problema não. Agora sim. Agora está aí na direção do objeto. E eu queria então que ela fizesse aqui um zigue-zague, né? Passasse assim por fora dele. O Cinema 4D ele é um pouco mais inteligente que outros programas nessa questão de animação. Se eu coloco, então, entre o 0 e o 50, que vamos supor que seja no 25. Ou no 25 não, ele chega próximo ali, mais ou menos no 30. Ok. Se eu coloco aqui no 30 um ponto diferente para ele, né, ele está vindo em linha reta. Se eu trabalho, por exemplo, outro eixo, ou seja, o eixo Z,
o eixo Y ali, ele coloca, então, vamos fazer na prática para que vocês entendam. Então, vou vir aqui, eu vou trabalhar o eixo Z um pouco para cá. Ok, beleza. Ele vai, em vez de fazer isso aqui, né, e já vir direto para cá e depois voltar para lá, ele faz, então, a interpolação aqui, ó, de forma aleatória. Ele vai fazer um arco no meu objeto. Para isso, eu tenho que marcar o keyframe. Olha lá que bacana, ó. Então, é bem aquilo que eu falei. Ele faz, então, um arco como se ele estivesse passando ali por fora. Se eu der play aqui, vocês podem ver, ó, que vai acontecer isso. Ele vai voltar no mesmo local, porque eu não trabalhei ainda, né, aquela outra posição. Se eu quiser que ele mude aqui também, basta eu posicionar próximo ali onde ele passa. Vou colocar um pouco para trás também e vou inserir um quadro-chave. Agora ele faz, então, um total desvio daquele objeto. Fica ali meio que em forma de círculo. Então é bem tranquilo, é bem fácil aí nós trabalharmos essa opção. Se eu tivesse feito no eixo Y, ele faria assim, ó, por cima. Daria também, tá joia? Vocês podem aí fazer caso vocês queiram.